gente sobre esse cenário que se desenha para as eleições de São Paulo e sobre as perspectivas do Missão, nós vamos receber agora o deputado Kim Kataguiri no Poder Expresso, a quem eu dou meu boa tarde. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, muito bem-vindo ao SBT News. Deputado, no sábado o senhor anunciou que estava desistindo de concorrer ao governo do estado de São Paulo. Eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos telespectadores os motivos da sua decisão. Boa tarde, Landim, boa tarde a todos os espectadores. Bom, a principal razão, da minha mudança de planos em relação ao governo do estado de São Paulo é a constatação de que o Renan vai vencer as eleições, que ele precisa de uma pessoa que saiba coordenar ao mesmo tempo a escolha de uma equipe econômica para dar robustez, para dar credibilidade, para dar respaldo ao programa desenhado, nosso programa de governo, nosso programa de partido, que é o chamado Livro Amarelo, e ao mesmo tempo tenha experiência dentro do Congresso Nacional para articular a aprovação dessa agenda econômica. Todos, aliás, o Stuhlberger, um dos gestores de fundos mais respeitados do país, disse algo que é muito verdadeiro. Todos os candidatos estão cometendo estelionato eleitoral, com exceção do Renan. Todo mundo sabe que vai precisar fazer um ajuste fiscal muito duro depois das eleições para que o orçamento não entre em colapso. O próprio ministro da Fazenda do Lula, Durigan, deu uma entrevista dizendo que no próximo mandato, se não tiver o ajuste, nem precisa de presidente da República, porque todas as despesas vão ser obrigatórias. Então, nós somos os únicos que têm a coragem de dizer que vamos implementar essas medidas, de não mentir para o eleitor. Portanto, eu assumo essa posição de, assim que o Renan vence as eleições, ser nomeado como ministro da Reforma de Estado para promover esse ajuste, articular dentro do Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, naturalmente, eu disputando a reeleição, eu trago votos para a chapa de deputado federal da Missão, enquanto, naturalmente, faço a minha própria cadeira e, com bastante trabalho, espero fazer também mais cadeiras para o partido além da minha. Deputado, vou chamar nosso analista Eduardo Gaia para participar da nossa conversa. Oi, deputado, muito boa tarde para o senhor. Queria entender se o Missão pretende lançar também candidatos em outros estados onde há esse duelo mais exacerbado entre bolsonaristas e petistas, governistas, esquerda e direita, enfim, porque parece muito difícil consagrar uma terceira via, mas para um partido que está nascendo e que precisa também marcar posição, pode ser algo interessante do ponto de vista político. Quais outros nomes o Missão deve lançar Brasil afora? Bom, primeiro, nós não queremos ser terceira via e nós não queremos marcar a posição, Nós queremos assumir o polo da direita, na polarização. A gente não acredita que existe espaço para uma terceira força, mesmo porque não existe um terceiro espectro político. Nós somos os legítimos representantes da direita, que, diferente de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, não estamos envolvidos em escândalo de corrupção, nunca estivemos em festas em Trancoso com o Vorcaro e nunca traímos os ideais da direita promovendo rombo fiscal com PEC kamikaze, nem nomeando petista para a Procuradoria-Geral da República. Então, nós queremos ocupar o nosso lugar de direito de polo da direita em substituição ao Flávio Bolsonaro, que seria a mesma coisa que entregar o Brasil de volta para o PT. Apoiar Flávio Bolsonaro nessas eleições, acho que isso está muito claro, até para os próprios bolsonaristas que admitem isso nos bastidores, é entregar o Brasil para o PT. E do outro ponto, não queremos marcar posição, nós queremos vencer as eleições e, por mais que sejam eleições improváveis, as dos nossos pré-candidatos ao governo, da mesma maneira que de Renan Santos, nós acreditamos que é plenamente possível vencer. Então, há vários estados em que nós temos aí pré-candidatos ao governo, nós temos o Ben Mendes em Minas Gerais, nós temos o Marcelo Brigadeiro em Santa Catarina, nós temos o bombeiro Rafa Luz junto com o Coronel Busnello no Rio de Janeiro, nós temos Luiz França no Paraná, nós temos também o candidato André no Maranhão. Então, em Pernambuco tem o Renan Ralais também. Nós temos, então, vários nomes ao redor do Brasil. Candidaturas ao Senado também, do Hélio Seco, no Rio de Janeiro. E a ideia não é só levar o nome do partido para a televisão, a ideia é eleger bancadas estaduais, bancadas federais, ter governadores eleitos, ter senadores eleitos e eleger o presidente da República. Deputado, aqui em São Paulo, com a sua desistência, quais seriam bons nomes para serem candidatos a governador aqui no estado? Olha, Raquel, o que eu posso te adiantar é que nós já temos
dois nomes em mente, dois possíveis nomes em mente, que nós já estamos conversando com eles, ambos estão filiados à missão, naturalmente, que se um deles topar ser o nosso pré-candidato ao governo do estado, nós lançaremos. É importante para a gente ter um pré-candidato no estado, no maior colégio eleitoral do país, e em não dando certo com nenhum desses dois, não vamos apoiar ninguém. A diretriz do Partido Missão em todo o Brasil é ou temos candidaturas próprias ou não temos apoio para ninguém, mesmo porque não é do nosso interesse negociar cargo, nós não nos elegemos com cargo, nós não nos elegemos com assessores, com emendas parlamentares, não nos interessa um pedaço do orçamento em troca do nosso apoio, interessa levar o nosso projeto em frente. Agora, evidentemente que a sua próxima curiosidade seria quem são esses nomes, mas isso ainda não posso falar. Deputado, mas não apoiar um dos lados não significa dar força para o outro? Não, eu acho que a eleição depende da competência de cada pré-candidato, né? Se alguém conta aí com o nosso apoio para vencer as eleições, está fazendo um trabalho bastante incompetente com a própria pré-candidatura, porque você não pode depender, né, de força de terceiros para implementar o seu próprio projeto, né? Da mesma maneira que a pré-candidatura do Renan Santos, né, se ela beneficia ou se ela prejudica candidatos quaisquer, não nos interessa, né? Interessa a esses pré-candidatos. O que interessa para a gente é vencer as eleições, né, e implementar o nosso projeto. E se não for para vencer com um projeto que, de fato, transforme o estado de São Paulo ou transforme outros estados ou implementem a visão de país desenvolvido, de país rico, de país poderoso, de país livre que nós temos, não nos interessa implementar o projeto de outras pessoas que a gente sabe que ou tem envolvimento em escândalo de corrupção, ou são incompetentes, ou simplesmente não tem aqueles valores que nós acreditamos que precisam ser levados em frente no estado ou no país. Deputado, vou chamar a Marcela Matos para participar da nossa conversa. Boa tarde, deputado. O senhor disse que vocês são os legítimos representantes da direita, né? Mas no que vocês, de fato, em termos de agenda, de propostas, vocês se diferenciam hoje da agenda, por exemplo, do PL? E eu também gostaria que o senhor falasse um pouquinho das metas para o Congresso, né? Quantos deputados e senadores vocês pretendem eleger neste ano? Bom, primeiro, em relação a valores, né, nós somos honestos, nós não estamos envolvidos em escândalos de corrupção, diferente do Valdemar da Costa Neto, que foi preso no mensalão, e do Flávio Bolsonaro, que recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro, nós não temos nenhum envolvimento disso. Em relação ao programa, não tem nem como a gente apontar as diferenças entre os nossos programas para defesa, meio ambiente, saúde, educação, economia, porque não existe programa do PL para comparar. O PL é um partido do Centrão. O Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele quais eram as suas propostas, ele falou que não poderia revelar, senão seria atacado. Eu acho que alguém precisa ensinar para ele que a eleição, a ideia é justamente essa, né? Você colocar o seu plano, você ser atacado e você defender o seu plano, né? Então, primeiro ponto, nós temos um programa, e é um programa bastante robusto. Eu vou falar para você da área que ficou sobre a minha competência, que é a área de reforma do Estado, né? Nós defendemos uma desindexação dos benefícios previdenciários em relação ao salário mínimo, uma revisão e desvinculação das receitas, da receita corrente líquida e da receita de impostos do piso da saúde e da educação, um corte, uma revisão de 200 bilhões de reais em privilégios tributários que nós temos sequestrados no orçamento público por uma elite privada, acabar com super salários e férias de 60 dias. Aliás, hoje saiu uma excelente matéria na Folha de São Paulo, do Rafael de Cunto, mostrando que em protesto aos super salários, o Ministério Público e o Judiciário estão aí trocando os super salários por 170 dias de férias, ou seja, cada dia trabalhado vai ser um dia folgado. Isso vai acabar completamente no nosso governo, né, quando o Renan Santos foi eleito presidente da República. Férias de 60 dias, muito mais férias de 170 dias, super salários que hoje já somam 15 bilhões só no âmbito da União, sem contar os estados, sem contar as carreiras jurídicas de alguns municípios também no Executivo, que acumulam esses super salários. Revisão de emendas parlamentares, nós vamos desvincular as emendas parlamentares também da receita de impostos. Não faz sentido o incentivo do Congresso Nacional ser arrecadar cada vez mais. Quanto mais o país arrecada, mais emenda você tem. Não, a gente vai vincular as emendas às despesas discricionárias. Então, quanto mais despesa obrigatória o Congresso Nacional cortar, quanto mais ajuste, quanto mais responsável for o Congresso, mais emendas vão existir. Óbvio que no nosso mundo ideal,
nós acabaríamos com a emenda. Não é papel do parlamento executar o orçamento. Mas, como nós não temos essa realidade política, vamos utilizar o incentivo que hoje o parlamento tem, que são as emendas, para algo republicano, por mais que não seja a intenção do parlamento. Outro ponto importante falar é a lei de responsabilidade gerencial. Tornar inelegível e decretar uma intervenção naqueles municípios que não atingem pisos mínimos de saneamento básico, de educação, né, indicadores no SAEB, né, indicadores também na segurança pública, né, indicadores na saúde, também diminuição de mortalidade infantil, né, a cobertura vacinal, né. Esses municípios, se não cumprirem, existem duas metas diferentes que nós queremos fazer na lei de responsabilidade gerencial. O primeiro piso é em relação ao piso civilizacional. Todo município precisa ter um nível básico de qualidade. Quem não atingir, o prefeito vai se tornar inelegível, durante 8 anos não vai poder disputar as eleições, e se o estado ficar muito grave naquele município, nós vamos decretar intervenção federal numa nova hipótese que a gente pretende colocar na Constituição. Por outro lado, aqueles municípios que já atendem esse piso, que já têm um mínimo civilizacional, vão ter metas de incremento. E se não cumprirem essas metas, da mesma maneira, o prefeito ficará inelegível. A gente também quer mudar a lógica de incentivos do Congresso Nacional e dos partidos políticos. Hoje, o fundo eleitoral e o tempo de televisão é calculado com base no número de deputados. Então, os líderes partidários, os dirigentes, fazem o diabo para eleger parlamentares, não têm projeto próprio e não se preocupam com qualidade de gestão. A gente quer vincular o fundo eleitoral e o tempo de televisão à gestão dos prefeitos. Quanto melhores forem os indicadores das cidades administradas por aquele partido, mais fundo eleitoral e mais tempo de TV ele vai ter. Então a gente vai utilizar um incentivo não republicano, que os partidos querem cada vez mais ter verba para campanha, cada vez mais ter tempo de televisão, para um fim republicano. Quanto melhor eles administrarem a população, mais recursos eles vão ter. Rapidinho as administrações vão mudar radicalmente. Eu poderia continuar falando aqui para você em relação à defesa, em relação ao meio ambiente, em relação à infraestrutura, construção de uma malha ferroviária aí de pelo menos mais 20 mil quilômetros. Eu poderia falar para você de qualificação em nível técnico, mas eu acredito que nós não temos tempo suficiente nessa entrevista para colocar aqui as mais ou menos 300 páginas que nós temos de livro amarelo. Então, só para colocar para você, nós temos programa, nós temos ideias. O PL é um balcão de negócios. O PL é... E eu já escutei isso, vou te falar uma frase interessante que eu escutei de um deputado bolsonarista. Os bolsonaristas diziam o seguinte: Kim, nós construímos um prédio enorme no terreno da nossa sogra. A sogra é o Valdemar da Costa Neto. Então, assim, nós temos uma diferença muito fundamental em termos programáticos, em termos de visão de mundo, com aquilo que é o PL, que no final das contas é o Valdemar fazendo negócio. Tem gente republicana, tem gente decente no PL? Tem, mas no final das contas está todo mundo na mão do Valdemar. Deputado, o senhor tem buscado nomes para a equipe econômica do Renan Santos. Quem seriam os economistas que iriam auxiliar Renan Santos no seu programa econômico? Bom, eu comecei agora, né? Ainda não fiz nenhum convite, ainda não tive nenhuma conversa, mas eu vou repetir para você o que eu disse no meu evento, né? Mais uma vez, repetindo, não convidei, não conversei com essas pessoas, mas o meu mandato inteiro eu me inspirei, eu li os artigos, li alguns livros de pessoas como o Marcos Mendes, o Marcos Lisboa, economistas do Plano Real, né, o Pércio Arida, né, estive inclusive pessoalmente um tempo atrás num debate no CDPP junto com o Pércio Arida. Aliás, boa parte do programa econômico do Partido Missão se baseia no trabalho do CDPP, que tem também a Ana Carla Abrão, outro nome também bastante importante, acho que já falei do Marcos Mendes, falei do Marcos Lisboa, da Zeina Latif também, que foi economista, foi secretária de Estado, foi economista-chefe da XP. Eu colocaria ali também a Laura Miller, professora Laura Miller do INSPER, que acho que tem uma pesquisa voltada, a economia voltada ao enfrentamento à pobreza bastante importante também, foi secretária de Estado. Então, vários nomes que são heterodoxos. Eu adicionaria também o Samuel Pessoa, né, que é um economista brilhante, leio sua coluna na Folha de São Paulo e tem pontuações bastante importantes sobre o nosso orçamento. O Mansueto também é um nome respeitadíssimo e do qual eu bebo da fonte. Então, assim, a nossa linha é uma linha ortodoxa e, em termos de ousadia política, o Milei, né? A gente teria coragem de fazer uma lei ônibus, como ele fez, propondo todo o ajuste fiscal duríssimo de uma vez, acabando com os subsídios, acabando com os privilégios tributários,
acabando com as vinculações orçamentárias que nós temos de uma vez só, para radicalmente fazer uma redução de juros com base no ajuste fiscal, sair do cenário de dominância fiscal que nós estamos hoje, em que a política monetária não tem mais para onde ir. Aliás, sobre a última decisão, a última reunião do Copom, eu tenho escutado muito do mercado de que o Banco Central tombinou, né, falando do Tombini, quando baixou o juro na marretada no governo Dilma, e eu concordo com essa avaliação. Acho que a gente, promovendo o ajuste muito radical, dando um choque de credibilidade para o país, a gente não só consegue reduzir juros, porque todo mundo vai ver que a gente vai ter capacidade no longo prazo, sustentabilidade fiscal, para poder pagar nossa dívida, e, portanto, a gente vai conseguir financiar o Estado a juros mais baratos, ao mesmo tempo que a gente dá credibilidade para investimentos estrangeiros também. Quero agradecer muito ao deputado Kim Kataguiri pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Deputado, seja sempre muito bem-vindo. Já fica aqui um convite para uma próxima. Muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, e já fica aqui o meu aceite para o próximo convite. Um abraço. Obrigada, deputado.